Grêmio e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo às 18h30 do horário de Brasília, na Arena do Grêmio. Mas não é nesse vídeo que vamos falar especificamente desse jogo. Não nesse, talvez em outro vídeo, mas não nesse. Porque nesse nós vamos falar de Flamengo e Peñarol, o jogo de volta em Montevidéu, o que eu chamo de a Batalha de Montevidéu. Até porque o Flamengo deixou 11 jogadores que iniciaram ali o jogo contra o Peñarol no Maracanã, mais o Léo Ortiz ali separado, treinando ali no Ninho do Urubu, especificamente se preparando para o jogo da volta da Libertadores contra o Peñarol lá em Montevidéu. E aí a pergunta que se faz é, ainda dá? Bom, antes de a gente responder esse questionamento e debater sobre o assunto, eu venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. E claro, deixe o like para que esse vídeo alcance o maior número possível de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda, interaja. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, até para que a gente possa gerar um debate saudável. Voltando ao tema, Flamengo e Peñarol, jogo da volta lá em Montevidéu. A pergunta, ainda dá? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que discursar aí sobre algumas variáveis, alguns fatores muito importantes nesse jogo que são determinantes. Um deles é que já há uma clara resposta da própria instituição em relação a acreditar ou não na classificação para as semifinais de Libertadores, que é a mobilização que o time está fazendo ao deixar seus titulares, mais o Léo Ortiz ali separado no Ninho do Urubu, treinando, se preparando única e exclusivamente para esse jogo. Isso para mim já é uma resposta muito clara e soa muito positivo. O time está se mobilizando. É claro que essa mobilização tem a ver com a questão também da logística para Porto Alegre, muito em virtude ainda do que aconteceu, da situação dramática das chuvas, mas assim, um claro sinal de mobilização para esse jogo. Isso é uma resposta muito positiva da instituição, passando para os seus torcedores e para a comunidade rubro-negra como um todo, que o Flamengo acredita que vai se classificar. Agora, outros fatores importantes, como a questão da preparação física, a gente vê que o Flamengo ainda sofre muito em relação a isso. E o jogo contra o Peñarol vai passar, acima de tudo, pela questão da disposição física. E o Flamengo, quando separa esses jogadores e prepara os jogadores exclusivamente para o jogo contra o Peñarol, dando um intervalo de uma semana de um jogo para o outro, ele cria uma vantagem, ou melhor, ele cria uma condição muito favorável para que esses jogadores entrem na semana que vem, do ponto de vista físico, 100%. E esse, para mim, é o principal objetivo, colocar esses jogadores do ponto de vista físico 100%, porque vai ser um jogo muito definido, muito parametrizado pela questão física dos dois times. E se o Flamengo conseguir se equiparar na questão física, aí sim é onde o time rubro-negro se sobressai na questão técnica, dos recursos técnicos. O Flamengo claramente é melhor que o Peñarol na questão técnica. Tanto é que esses jogadores do Peñarol são jogadores que já foram em outros mercados, inclusive mercado brasileiro, e não deram certo, não conseguiram se firmar em times médios até, times grandes, mas times médios, não conseguiram se firmar como titulares nesses times e voltaram para o Uruguai. Estou falando do Léo Fernandes, o Cabreiro, entre outros jogadores, jogaram no Fluminense, São Paulo, Curitiba, Cuiabá, e não conseguiram se firmar como titulares. Ou seja, não deram certo no nível do futebol brasileiro e voltaram para o futebol uruguai. E com todo respeito do futebol uruguai, a sua rica história, é um futebol, a Liga Uruguaia, ela é o equivalente nem à Série B do Campeonato Brasileiro hoje, em termos de competitividade, em termos de nível técnico. É um campeonato muito aquém do que a gente tem hoje de nível no Campeonato Brasileiro. Ou seja, tecnicamente estão muito abaixo. A gente respeita o futebol uruguaio, tem toda uma história, mas o Peñarol em específico, que é 5 vezes campeão da Libertadores, a última vez que ele foi protagonista de fato, que ele foi campeão da Libertadores, foi em 87. De lá para cá, ele tem se tornado um mero coadjuvante, com exceção de 2011, onde chegou à final contra o Santos. O Peñarol tem se tornado um mero coadjuvante, assim como o Nacional, tanto em competições da Sul-Americana, como em competições de Libertadores. Eles vêm aqui, perdem para Cuiabá, para América Mineiro, Atlético Goianiense, e por aí vai, né? Tanto é que o jogo nacional em São Paulo foi uma classificação suave, tranquila ali para São Paulo. E o jogo contra o Peñarol, o Flamengo vai ter toda essa questão, essa dinâmica de ter tido um resultado ruim, inesperado, e vai ter que reverter. Mas sim, é possível, a partir do momento que você consiga ali equiparar a questão física, a questão ali da disposição, para você poder sim sobressair na questão técnica.
É óbvio, precisa se reconhecer que o Peñarol, embora não seja um time pujante do ponto de vista técnico de talentos, embora tenha o Léo Fernandes num viés de muito positivo, um jogador que tem marcado muito gols, tem sido importante, mas o Peñarol, embora não seja um time pujante do ponto de vista técnico, é um time muito organizado, com uma transição ofensiva muito afinada. É o time do Diego Aguirre. E vocês conhecem o Diego Aguirre porque é um treinador com vasta experiência aqui no futebol brasileiro, passou pelo Internacional, São Paulo, Santos. É um treinador que sim, costuma montar seus times com defesas fechadas, para não dizer retranqueiro, 2 linhas de 5, e trabalha sempre na transição ofensiva. Então sim, é um time que sabe se defender, é um time que sabe negar espaço e é um time que sabe agredir na transição ofensiva. E é justamente isso que o Flamengo deve trabalhar. Agora, tem um ponto muito importante. O fato de o Peñarol ter ganho o jogo no Maracanã vai fazer com que ele entre numa condição para ele favorável, que é de não se expor, não propor jogo. Na verdade, ele está levando o empate é dele. Então ele vai entrar na mesma condição que entrou no Maracanã, com 2 linhas de 5 e trabalhando na transição ofensiva. Agora, isso não é de todo ruim para o Flamengo, porque vai evitar, com exceção dos 10, 15 minutos iniciais, que o Peñarol trabalhe jogando naquele abafa, que particularmente eu acho que é muito mais prejudicial ao Flamengo em virtude da fragilidade da sua defesa. Quando um time faz muito abafa no Flamengo, ele tem dificuldade para sair, as bolas aéreas são uma já conhecida crônica dificuldade da defesa rubro-negra. Então, essa questão do Peñarol sair em transição ofensiva na sua própria casa não é necessariamente de todo ruim para o Flamengo, porque o Flamengo vai evitar aquele jogo que mais lhe deixa desconfortável, que é quando os times, principalmente o time da casa, joga fazendo aquele abafo em cima dele. Eu acho que isso vai ocorrer nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois o Peñarol, até fazendo parte da estratégia do seu treinador, que já costumeiramente trabalha assim, ele vai montar 2 linhas de 5 e sair em transição ofensiva. E eu digo que isso não é todo ruim do Flamengo, porque vai permitir que o Flamengo tenha uma melhor saída de bola e faça o jogo propositivo. Ou seja, os dois times vão trabalhar no seu melhor encaixe. Um fazendo a transição ofensiva, trabalhando nas 2 linhas de 5, linha baixa, e o outro tentando propor o jogo. A pergunta que vai definir esse jogo é quem vai se sair melhor na sua proposta. O Flamengo tem feito bons jogos, com exceção desse do Peñarol, jogou bem contra o Bahia e contra o Vasco, apesar do resultado. Embora ainda tenha coisas para melhorar, mas fez bons jogos contra Bahia e Vasco. E se ele repetir esse jogo contra o Peñarol, marcando em cima, atrapalhando a saída de bola da defesa adversária, criando chances que ele criou tanto contra o Bahia como com o Vasco, e melhor do que isso, sendo assertivo nas finalizações, colocando a bola para dentro, aí sim o Flamengo ele tem reais chances de fazer 1-0, abrir o placar e aí meio que equilibrar a eliminatória e colocar as coisas em igualdade de condições, né? E tem mais um fator ainda, se o Flamengo for para os pênaltis, ele tem um fator de desequilíbrio a seu favor, que é o goleiro Rossi, que é um goleiro conhecidamente especialista em cobranças de pênaltis. O Rossi é o goleiro do Boca Juniors, o time mais popular da Argentina, equivalente ao Flamengo lá na Argentina, e o Rossi era conhecido por ser o goleiro dos pênaltis, né? Eu me lembro muito bem de uma eliminatória na própria Libertadores contra o Corinthians, onde foi para os pênaltis, que o Rossi pegou, se não me engano, 2 pênaltis e ficou muito próximo de pegar as outras cobranças, embora o Boca naquela situação tenha sido eliminado pelo Corinthians. Mas o Rossi é conhecidamente um goleiro pegador de pênaltis, e isso influencia muito no fator de confiança, né? Então, se o Flamengo abrir 1-0 e meio que levar a questão das disputas para os pênaltis, meio que na questão da confiança, ele já vai estar psicologicamente melhor servido talvez que o próprio Peñarol, embora os times uruguaios sejam muito aguerridos e coisa e tal. Mas eu acho que o Flamengo leva vantagem nesse sentido. Nas próprias cobranças que tem no Campeonato Brasileiro, que o Rossi não pegou, ou ele pega, ou ele vai muito certo no canto, fica próximo de pegar, ou seja, é um goleiro reconhecidamente muito bom em cobranças de pênaltis, em pegar pênaltis. Então isso é um fator positivo para o Flamengo. Agora, vai ser um jogo que vai ser muito pegado, né? Um jogo muito discutido, e o Flamengo também tem que estar psicologicamente se preparado para não cair na catimba uruguaia. Em resumo, o Flamengo tem que equiparar a questão física, e eu acho que está fazendo um movimento nesse sentido, está tendo uma mobilização nesse sentido,
e a partir do momento que ele equipar na disposição física, ele vai ter que ultrapassar as barreiras da organização do Peñarol através de um jogo de combinação, de filtração, de triangulação, que o time até tem feito nos 2 últimos jogos, como eu aqui citei, mas vai ter que ter paciência, porque vai ser um jogo pegado do ponto de vista físico e psicológico. Mas sim, o time tem totais condições, tem possibilidade de reverter esse jogo. É mais time, tecnicamente falando, e no campo e bola não tem nem comparação. Agora, como eu falei, tem que ter cabeça no lugar e muita força física à disposição para enfrentar o Peñarol. Bom, quero saber a sua opinião com base em tudo isso. O que é que você acha? Para você, torcedor do Flamengo, ainda dá para passar? Não dá? Você está confiante? Não está? Comente aqui, deixe seus comentários, interaja, eu quero saber. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante e até a próxima.